Nós vamos falar agora da regulamentação das redes, que tem tudo para ser aprovada ainda nesta quarta-feira amanhã. O STF, de forma absurda, para tentar mostrar força aqui, mostrar força não sei para quem, porque está todo mundo vendo que eles estão desesperados face à ameaça da Lei Magnitsky, né? Mas eles querem mostrar força, dizer que não estão intimidados pelo Trump, e daí vão aprovar censura contra redes sociais aqui no Brasil, né? E isso é um problema. Na verdade, isso é vários problemas ao mesmo tempo. O primeiro problema, como diz o pessoal aqui, é que o STF tomar a regulamentação das redes para si é problemático. Até o pessoal da esquerda aqui do UOL reconhece isso. Por quê? Porque, caramba, a regulamentação tem que ser feita pelo Congresso. O Congresso tem representação popular, tem um mandato popular. Juiz tem que julgar com a lei que existe. A gente já tem uma lei, o Marco Civil da Internet já é essa lei. Ah, mas a lei não atende ao que a gente quer. Ué, mas não tem que atender, então você vota em pessoas que façam a lei do jeito que você quer, e aí essas pessoas vão fazer a lei, né? O problema é que é só o pessoal do STF que quer a lei desse jeito. O povo brasileiro não quer censura. O povo brasileiro quer liberdade de expressão, né? É um absurdo, como lembra o Mário Sabino aqui, que o Barroso falando que nós deixamos o Congresso um tempão para o Congresso regulamentar e eles não regulamentaram. Ué, mas já tem o regulamento é o Marco Civil da Internet. É que eles não gostam desse regulamento, eles querem que regulamente do jeito que eles querem. E, pô, aí não dá para ser assim, pô. Para regulamentar é o povo que tem que votar nos deputados, os deputados vão fazer a lei do jeito que quer. O STF tem que julgar de acordo com a lei aprovada com o Congresso. Se o STF começa a julgar sem lei aprovada pelo Congresso, para que serve o Congresso? Para que serve o povo? Cadê a democracia? Vai ser esse pessoal aí, os iluminados, que vão julgar, né? E os problemas que a gente vai ter com isso? Lógico, o primeiro problema é esse daqui. Esse problema já existe, que é o problema institucional. O STF não tem o poder de regulamentar a rede social, principalmente quando o Congresso está debruçado sobre isso. Tem projetos de lei lá no Congresso. Então o STF não pode decidir que tem que regulamentar isso de qualquer forma, da forma A ou da forma B. Então esse problema já existe. Agora, os outros problemas que podem advir disso vai depender muito do que for o voto do STF. A gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do STF na quarta-feira. Vamos entender aqui quais são os possíveis desdobramentos disso daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por o Imperador do Brasil Atlântico, é aquilo que eu falo para vocês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF tomar a regulação das redes sociais é problemático, como o pessoal explica aqui, pela questão da institucionalidade. Não é o STF que está querendo salvar as instituições brasileiras? Pois é, salvar as instituições brasileiras é salvar as instituições brasileiras. Não é tomar a decisão que você acha que é certo, independente das instituições brasileiras, né? O STF tem o poder de legislar, é verdade, ele pode tomar decisões, inclusive em brechas da lei, onde a lei não está explicitado o que acontece, ele pode decidir. Mas ele não pode inventar uma lei do zero, que é o que eles estão querendo fazer aqui. Como Alexandre de Moraes fez no caso do X, por exemplo, em que ele inventou uma lei de que empresas de tecnologia, de rede social, teriam que ter um escritório no Brasil, uma representação no Brasil. Não tem nada disso no código, no ordenamento jurídico inteiro do Brasil. Não existe um ponto no ordenamento jurídico que diga que um site de internet precisa ter escritório aqui no Brasil. E, inclusive, esse é um ponto que eu acho que é preocupante, tá? Porque existe a possibilidade, de novo, as outras consequências vão depender de como é que vai ser a decisão do STF nessa questão. Dependendo de como for essa decisão, uma das possibilidades é as empresas de internet simplesmente saírem do Brasil. Vai ser um prejuízo enorme para todos nós, tá? Eu que sou um youtuber brasileiro, vou me fuder completamente. Por quê? Porque o Google saindo aqui do Brasil, o número de anunciantes vai diminuir muito aqui no Brasil, né? E como vai diminuir muito o número de anunciantes, o RPM lá, que é o número o valor por milhão de cliques que eu recebo da publicidade aqui do YouTube, vai cair muito, o meu e de todos os youtubers no Brasil. Então, no final das contas, você vai ter um impacto muito grande para todos nós, né? Mas é uma possibilidade, porque no final das contas é quase impossível para a rede social garantir uma operação dessa forma, né? Ou seja, o número de casos na justiça que vão ter vai multiplicar por muita coisa. Olha só, vamos ver esse caso aqui, né? O Supremo está tomando para si a prerrogativa de regular um tema cujo caminho natural seria a regulamentação pelo Congresso Nacional. Não, o Congresso não está inerte, já está decidido, já tem o Marco Civil da Internet, já regulamenta certinho o que tem que fazer. É que o Supremo não aceita essa regulamentação, ele quer uma regulamentação do jeito que ele acha correto, o que é injusto.
se ele acha que tem que ter uma regulamentação mais dura, ele tem que trabalhar para eleger deputados, né, votar em deputados. Eu recomendo lá que o Barroso, que o Fux, todo mundo vote nos deputados que são a favor da censura, e aí vamos ver quem é que tem mais voto, quem é que elege mais deputado no final das contas. O povo brasileiro inteiro ou os 11 ministros supremos lá, né? Enfim, então o problema institucional já está dado, esse problema já existe. Agora tem que ver como é que vai ser isso daí. O presidente do Google criticou o STF e cita o risco à liberdade de expressão. É verdade. O Google, aliás, diga-se de passagem, é o dono do YouTube, né? E o cara está criticando aqui justamente o Fábio Coelho, que é o presidente do Google do Brasil, ele sabe que o emprego dele está em risco. Dependendo de como seja o voto desses ministros, o Google vai ter que sair do Brasil. Não tem alternativa, né? Ele afirmou que está preocupado com o andamento do julgamento do artigo 19, que será retomado nessa quarta-feira. Se prevalecer o entendimento que as plataformas são responsáveis juridicamente pelo que os usuários publicam, o ambiente vai ficar mais difícil de operar. As plataformas vão ter que previamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro. Eu acho que é muito pior do que isso. Esse cara não está entendendo o que vai acontecer. Porque, por exemplo, vamos supor que ele resolva tirar o meu canal da internet porque acha que o conteúdo que eu faço aqui é politicamente exposto e pode gerar problemas, pode gerar questionamentos na justiça, né? O que eu vou fazer? Eu vou processar o Google. É lógico que eu vou, né? Ou seja, um monte de gente, um monte de youtubers vai processar o Google exatamente nessa situação. Então vai ter processo pra caralho qualquer coisa que o Google faça, se ele for para um lado ou se ele for para o outro. É o tipo da coisa que torna impossível a operação do Google no Brasil. A verdade é essa. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. Qualquer matéria de qualquer coisa, né? O humor também fica em risco, porque as plataformas teriam medo daquele humor ser interpretado como verdade. De novo, um monte de coisa. Na verdade, vai sobrar muito pouca coisa no final das contas. O meu canal, Estados Unidos, né? Aqui, ó. Mas, de novo, a gente precisa ver primeiro como é que vai ser o resultado desse voto, o que vai ser decidido. Por quê? Porque até o momento teve 3 votos. O voto do Dias Toffoli e o voto do Fux são terríveis. São votos que dizem que a plataforma é responsável objetivamente, coisa e tal, mas no final das contas são votos muito ruins e que eu acredito que eles foram dados dessa forma porque naquela época o STF esperava que, batendo muito nas redes sociais, o Congresso fosse aprovar uma regulamentação. Tipo assim, olha, aprova a regulamentação aí, Congresso, porque senão vai ser muito pior aqui no STF. Porque não é possível que o Toffoli seja tão burro a ponto de apoiar a responsabilidade objetiva do caso das plataformas, né? E da mesma forma o Fux. Agora, o Barroso já deu um voto um pouco mais moderado. Ele entendeu que só seria responsável após a decisão judicial, mas em alguns casos seria responsável antes, questão de pornografia e não sei o que lá. Esses casos as plataformas já trabalham antes, já eliminam de qualquer forma antes, então isso aí não seria problema. Se prevalecer o voto do Barroso, eu acho que não tem problema nenhum. Acredita-se que o André Mendonça vai dar o voto dele na quarta-feira? Acredita-se que será um voto também nesse sentido, da responsabilização subjetiva das plataformas, ou seja, elas podem ser responsabilizadas se não atenderem à decisão judicial na maior parte dos casos. Aí vai ter um caso lá de crimes e não sei o que lá, ok, beleza, bota ali a responsabilização objetiva. Isso já é um erro, mas no final das contas é algo menos crítico. Por exemplo, o meu canal poderia se safar. Aqui, ó, abre exceções para crimes graves para remoção do conteúdo. Isso aqui ainda é absurdo, porque tem muita coisa. Por exemplo, fala que você atacar a democracia ou promover golpe de Estado seria um caso desse de crime grave. Tá, mas o que é atacar a democracia? Eu criticar, por exemplo, o STF e atacar a democracia? Pô, porque é um absurdo isso. Eu tenho que ter o direito de atacar o STF, porque eu tenho o direito de criticar o STF. Por que eu não posso criticar o STF? Né? O princípio da democracia é exatamente, os países que são democráticos são exatamente aqueles em que você pode criticar o governo. É isso que diferencia um país democrático do que um país não democrático. Eu falo sempre isso aqui. Não é o nome. Dizer que é uma democracia, todo mundo diz que é democracia. Cuba fala que é uma democracia. Coreia do Norte é República Democrática da Coreia, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Todo mundo fala que é democracia, meu amigo. A diferença é essa. Na Coreia do Norte você não pode criticar o governo. Aqui no Brasil a gente pode? Eu não sei. Dependendo da crítica, você não pode. Então já está num lugar muito perigoso nessa história, né? Então, as outras consequências vão depender disso. Eu acredito que, dependendo de como é que for o voto final, não vai ter solução para o YouTube que não seja sair do Brasil.
sair do Brasil totalmente. Isso é uma coisa que eles podem fazer, né? Vai para os Estados Unidos e aí você fala assim, mas aí pode ser que o Alexandre de Moraes criou aquela lei que não existe também, de obrigar plataformas a ter escritório no Brasil, ele não vai aceitar isso. Aí o que ele vai fazer? Vai proibir o Google no Brasil? Vai fechar o Google no Brasil? Né? Igual a China? Vamos chegar nesse ponto, né? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça nesse caso. Vai ser a saída para as plataformas todas. Saem todas aqui do Brasil e pronto. Vai diminuir muito o rendimento de todo mundo, deles e de nós que trabalhamos aqui na plataforma, mas é a saída para continuar tendo algum rendimento no final das contas, né? Outra coisa muito perigosa é que, como o Guzzo lembra aqui, um fato que eles estão usando muito é o negócio de proteção das crianças. Não, porque temos que proteger as crianças, porque não sei o que lá, porque tem golpes e não sei o que lá. O problema disso é que esse tipo de coisa já está regulamentado. Se você virar para a plataforma e falar, olha só, tem um negócio perigoso de criança que tira esse post, elas já vão tirar imediatamente. Não tem esse negócio de querer esperar decisão judicial. Se for um negócio criminoso mesmo, elas já vão tirar. Ninguém tem interesse em manter esse tipo de coisa, né? A questão é que o governo quer usar isso para tirar posts politicamente desconfortáveis. E como que eles fazem isso? É muito fácil. Porque por mais que a plataforma tenha inúmeras proteções contra esse tipo de conteúdo, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter um caso de algum post que vazou em algum lugar com conteúdo criminoso. Aí o que eles vão falar? Se você não tirar aquele post do Peter lá do Ancapsu, que tá me xingando de gordola, de rocambole do inferno e gordola e ladrão aqui, eu vou entrar com ação por conta desses outros posts de vocês aqui, vou derrubar a sua plataforma. Entendeu o problema? Eles usam uma coisa pela outra para forçar as plataformas a obedecerem retiradas de posts aleatórios da internet. Isso é um problema no final das contas. O Mário Sabino fala aqui que o problema do STF é a Roma papal, né? Ele tá de sacanagem, ele tá criticando o pessoal aqui, dizendo que como é que eles podem fazer esse tipo de coisa, que eles não aceitam a legislação atual, eles estão querendo impor uma legislação que eles querem, porque já tem legislação atual, já existe a regulamentação das redes sociais. Está lá, o Código Civil da Internet é exatamente isso. É a regulamentação de redes sociais. Eles querem impor esse tipo de coisa porque é o que eles querem, né? Eles se sentem confortáveis. Eles acham que isso vai ressuscitar a esquerda, vai voltar a ser o que era antes. E aí é o outro ponto que eu falo para vocês que é problemático nessa história, porque não vai. Eles acham que depois que censurarem tudo na internet, que acabarem com todas as fake news, magicamente o povo vai voltar a gostar do PSDB e o PT. Vai ser de novo o PSDB e PT. Meu amigo, nunca mais vai voltar isso. O Alexandre de Moraes, o Barroso, esquece, não vai voltar a ser isso, acabou. Passado isso, tá? Mas eles acham que vai ser isso, que se tirar as fake news, as pessoas vão voltar a gostar do STF, vão passar mal o STF. Não vão, meu amigo, você não está entendendo o que é a internet. Não vai mudar nada no final das contas, porque a força da internet é a conexão direta entre pessoas, não são os grandes influenciadores. Pode acabar com o meu canal, pode acabar com todos os canais de grandes influenciadores por aí, as pessoas vão continuar conversando entre si, e só isso já garante que a esquerda nunca mais vai voltar a ser, vai voltar a conquistar corações e mentes das pessoas, né? Nunca mais o PSDB vai ter relevância política no universo político brasileiro, né? Então, ou seja, o pessoal está querendo é isso. E por que isso é ruim, no final das contas? Isso é ruim porque eles vão fazer esse primeiro voto com censura pra caramba, pode ter certeza. E sabe o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Eles vão continuar, o pessoal, ninguém vai continuar gostando do PSDB, vai todo mundo continuar gostando do Bolsonaro e coisa e tal. E aí, o que vai acontecer a partir daí? O que eles vão fazer a partir daí? Eles vão, não, então peraí, não resolveu essa censura, temos que censurar mais. Tem que ser mais censurado ainda. Ou seja, é isso que eles vão... É essa espiral que eles vão entrar, e tem que censurar mais e mais e mais. Não, eu estou errado? Não, eu não estou errado. É o mundo que está errado. É o mundo que não está aceitando a minha ordem para mudar, né, para voltar para o passado. Não adianta, o mundo anda para frente, não interessa o que as donzelas lá do STF pensam. Não vai voltar para o passado. O PSDB já era. Alexandre de Moraes, o PSDB acabou, não vai voltar, não adianta você fazer as maiores barbaridades do mundo, não vai voltar o PSDB, o PT, ninguém mais gosta dessa cambada de ladrões, essa corja de ladrões. Então, esse caso aqui vai ser o mesmo. Aí o que vai acontecer? A espiral. Eles censuram, não resolveu, vou censurar mais, não resolveu, vou censurar mais ainda, não resolveu, vou censurar mais ainda, não resolveu. E o problema dessa história toda é que, felizmente, a gente pode reverter isso revertendo o STF. Esse pessoal está fazendo uma lambança, entrando na política, uma área que não é a área de conhecimento deles, estão comprando rejeição a rodo no mercado. Estão botando aí rejeição ao STF a rodo. Vai eleger um mega Senado anti-STF em 2026, e aí esse pessoal vai ter problemas. Aí esse pessoal vai ter problemas no final das contas, né?
Pois bem, vamos ver o que vai dar nisso daqui, temos que saber qual vai ser o voto que vai vencer nessa história, mas independente de qualquer coisa, já tem problemas seríssimos aqui e os problemas tendem a piorar. Mas a boa notícia é que vão piorar para eles, não vai piorar só para a gente não. Para a gente vai piorar também, para mim vai ser uma merda. Só deixando avisado, se por um acaso meu canal sumir aqui do YouTube, eu vou estar esperando o Senado voltar com jeito, alterar o STF e voltar ao normal até 2030. Eu volto com o meu canal quando a gente tiver de novo um Senado pró-direita, pró-liberdade de expressão, e a gente consiga fazer um STF também de direita e conseguir reverter essas lambanças todas que o STF está fazendo.